Em 23 de agosto de 1973, em Estocolmo, na Suécia, Jan Erik Olsson, um criminoso armado, invadiu o banco e fez 4 funcionários de reféns, sendo 3 mulheres e um homem. Durante 6 dias, eles ficaram presos em um cofre. Os sequestradores ameaçaram as vidas daqueles reféns, mas também demonstraram pequenos atos de gentileza, como, por exemplo, ofereceu cobertores, permitiu alguns telefonemas, e com o passar dos dias, as vítimas começaram a enxergar os sequestradores como protetores, e as autoridades que cercavam o local como uma verdadeira ameaça. Uma das reféns chegou a ligar para o primeiro-ministro sueco, implorando para que as exigências dos sequestradores fossem atendidas. Inclusive expressou que confiava neles. Após o resgate, as vítimas se recusaram a testemunhar contra seus sequestradores e, inclusive, arrecadaram dinheiro para arcar com a defesa deles. Porque nossa memória, às vezes, destaca poucos momentos bons e apaga as muitas experiências ruins dentro de um mesmo contexto. Porque a memória humana tende a romantizar o passado quando enfrenta dificuldades no presente. Quantas vezes você já trocou a sua liberdade pelo conforto? Pequenos gestos de bondade podem fazer uma pessoa esquecer anos de abuso, anos de maus tratos. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de estudo da Palavra de Deus. Eu sou Giliardi, para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Hoje, sempre tem que testar esse negócio aqui antes. Testando, 1, 2. Pronto. O tema da mensagem de hoje, sepulcro dos desejos. E eu quero trazer uma reflexão aqui sobre peixes, pepinos e churrasco. Portanto, se você trouxe sua Bíblia, a gente vai ler praticamente um capítulo todo e viajar um pouco na história. Você que tem sua Bíblia, seja ela física ou digital, tudo é Bíblia, abra ela em Números 11 e deixe aberta em Números 11. E se você ativou a economia de bateria, que toda hora fecha a tela, desative, porque a gente vai permanecer em Números 11 até o final da mensagem de hoje. Incline sua cabeça para juntos falarmos com Deus novamente. Querido Deus, obrigado por tuas bênçãos em nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Que o Senhor agora possa, Pai, nos dar discernimento para a compreensão da tua palavra e que possamos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Por Jesus te oramos. Amém. O esquecimento, ele traz algumas consequências drásticas em nossa vida. E a gente vai estudar um pouco de uma história que o esquecimento trouxe consequências drásticas na vida do povo de Israel. E eu quero começar com o versículo 7 de Números 11. Acompanhe aí, a linguagem pode sair um pouco diferente.
O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um moinho manual, o socava-o em um pilão, depois cozinhava o maná em uma panela e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, e quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, você que tem garagem aberta, e quando você vai para o carro, está todo molhado em cima, pois é, o orvalho. Também caía o maná. Eu esqueci de passar aqui, pronto. E agora a gente vai voltar para o verso 4. Temos o maná. Um dia, um bando de desocupados que havia no meio de Israel encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer. Verso 5, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Verso 6, mas agora a nossa alma se seca, porque coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O povo de Israel então foi liberto do Egito, e você conhece a história. E então, durante a jornada pelo Egito, o Senhor foi abençoando o povo de Israel de diversas maneiras, e a gente pode fazer uma breve recapitulação. Quando eles saíram do Egito, de cara, Deus abriu o mazão lá, pá, eles passaram. A Bíblia conta que à medida que eles andavam, e era uma caminhada árdua, porque era no deserto, as sandálias não ficavam velhas, os pés não ressecavam. Tem gente que tem um ralozinho no pé, aí tem que toda hora dar uma esqueça. As roupas, a Bíblia fala que as roupas eram com uma aparência de nova o tempo todo. E durante o dia, naquele sol escaldante, o que Deus mandava? Uma nuvem. Êxodo 12, 37 fala que cerca de 600 mil homens saíram do Egito. Só que a Bíblia, os historiadores, os escritores destacavam só a figura masculina, e que eram homens mesmo. Só que tinha nesse meio mulheres, e tinha a cultura de às vezes ter uma, duas mulheres. Tinha os filhos, tinha os idosos. Levantem a mão, só os homens do sexo masculino aqui, rapidão, levante a mão. E só aqui a gente já dá para ter uma ideia. Os estudiosos dizem que estima-se que a multidão compunha de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. E eu fico imaginando o tamanho que devia ser aquela nuvem, porque a nuvem pegava todo mundo. E durante a noite o que acontecia? Frio escaldante. Frio escaldante, gostei. Deus mandava o quê? Uma coluna de fogo para aquecer. E eu imagino o tamanho dessa coluna de fogo que era, que espantava animais peçonhentos. E todo dia Deus mandava comida para Israel. Todo dia caía do céu comida. E o interessante é que quando o maná começou a cair, o povo ficou meio assim, achou estranho. Eu também acharia estranho, comida do céu, como assim? E nas primeiras vezes eles colhiam o dobro, porque não, amanhã talvez não vai cair, não vai acontecer isso aqui, porque isso aqui é extraordinário. E aí o maná estragava, porque devia ser colhido só para o dia, com exceção da sexta, que caía em dobro para ser usado no sábado, e esse não estragava. Só que o texto que a gente leu, um belo dia o povo se cansou.
E chegou onde Moisés, a gente está cansado. E dá a entender que inclusive eles eram criativos com maná. Fazia bolo, pão. Só que eles chegaram a um ponto em que eles falaram assim: ó, Moisés, a gente não aguenta mais maná. A gente já fez bolo de maná, a gente já fez pão de maná, a gente já fez empadinha de maná, a gente já fez suco de maná, tudo de maná. E agora nossa boca, algumas linguagens dizem que nossa boca, eu gostei da linguagem da alma, está seca de tanto maná. Queridos, todo pleito é justificado. Você querer uma coisa, tudo bem. Você fazer um pedido, você tem o direito de fazer qualquer pedido. Mas uma coisa que pesa se aquele pedido vai ser atendido ou não, é a forma como esse pedido é feito. Porque uma coisa é você chegar para o seu chefe e dizer assim: ó, é o seguinte, chefe, você se vira, eu quero um aumento porque eu estou trabalhando demais. Outra coisa é você chegar para ele: olha, eu quero que você analise os 6 meses meu de resultados, você faça uma análise, agora eu tenho filho, a minha despesa aumentou, eu queria que você olhasse com carinho a possibilidade de um aumento. Aí é diferente. Mas Israel agora parte para a ofensa. A nossa vida era boa no Egito. Ah, o Egito. E eles vão falando, e eu fico imaginando eles enchendo a boca de água para falar das comidas que eles tinham saudade no Egito. E algumas eu me identifiquei porque eles diziam: ah, os peixes do Egito. E ok, uma tilápia assada, uma pescada amarela, uma caldeirada, eu também ia sentir saudade. Aos pepinos do Egito, aí foi bem aqui que me pegou, porque a infância, a mãe fazia salada de pepino, era a salada que eu mais comia. Essa semana eu liguei para ela, estava almoçando. Tá comendo o quê, mamãe? Um baião, peixe frito e salada de pepino. Ela era viciada em salada de pepino. Eu falei: eu tenho que falar alguma coisa desse pepino, porque eu super me identifiquei. Mas se você perguntar para mim o que eu sinto saudade, eu acho que pepino não entra na lista. E eu não sei por que entrou na lista aqui o pepino. E aí eles diziam: ah, os alhos poróis, e um arrozinho com alho poró é gostoso, é justificável. E ele vai falando outras coisas. Mas aqui tem uma mentira grotesca. Eles dizem assim: ah, nós lembramos dos peixes do Egito que comíamos de graça. Escravo come alguma coisa de graça? Navegando na história. A gente já sabe hoje que a dopamina não é simplesmente o hormônio do prazer. Tem muito mais coisa envolvida. Ela envolve antecipação, envolve novidade. A neurobiologia diz que, sob o efeito da insatisfação, o sistema dopaminérgico reconstrói memórias antigas de forma hipervalorizadas. Ele foca apenas no pico da recompensa e deleta a dor associada a essa recompensa. E naquele momento, o desejo por algo distorceu a realidade do povo de Israel. Ah, mas a gente lembra do Egito e a nossa alma seca, porque lá a gente comia peixe de graça. Querido, se tem um sentimento que eu tenho certeza que você já experimentou, o amargo sentimento, é o sentimento da ingratidão. E a gente acha
a gente acha que Deus não se ofende com algumas coisas que a gente faz. Algumas coisas, alguns comportamentos nossos magoam o coração de Deus. Porque Deus liberta da água. Uma vez eles passavam por um caminho e lá só tinha água amarga e Deus mandou uma água mineral para eles. O maná, esse sim, era de graça. Se tinha uma coisa que era de graça, era o maná. Porque todo dia caía. Está frio, tome um calor. Está calor, tome uma sombra, uma brisa. Mas agora, a nossa alma se seca. E olha o tamanho da ofensa. Porque a gente só vê esse maná aqui na nossa frente. Não tem outra coisa. Verso 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então a ira de Deus se acendeu e Moisés ficou irritado. E Moisés perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que puseste sobre os meus ombros um fardo de todo esse povo? Por acaso foi eu que o concebeu? Fui eu que dei a luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a ama carrega o recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados? Verso 13: eu não conseguirei carne para todo esse povo. Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-me carne para comer. E primeiro, não foi uma queixa isolada. Dá a entender que Moisés estava ali, entrava um, a gente quer carne, depois vinha outra família, a gente quer carne, a gente quer carne. E de repente Moisés entra numa DR com Deus: Senhor, é o seguinte, esse povo quer carne. Aí tu me dá uma missão que eu não tenho nada a ver. Eu estou lá de boa e tu aparece numa sarça e agora me dá essa missão. E eu dizia: mas minha língua é pesada. E aí Deus dizia o quê? É tu, Moisés. Ah, mas eu não sei falar. Ok, é tu, Moisés, que vai. E aí ele pega até pesado: não foi eu que pari esse povo, não. Não foi eu que dei a luz a ele, não. E aqui Moisés desaba. Verso 14 e 15. Não posso carregar todo esse povo sozinho, é um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. E eu quero abrir um parêntese aqui, nessa mensagem. Porque Moisés tinha uma missão, tinha um propósito de guiar o povo até a terra de Canaã. E essa passou a sua motivação. Só que agora a gente vê um fardo tão pesado, uma negatividade tão grande, que o que antes era prazer se torna fardo. Eu não tenho diagnóstico não, mas eu acho que eu tenho um hiperfoco assim. Por exemplo, lá em casa, se a gente decide comprar uma TV, no passado eu contei para vocês aqui mais ou menos o que aconteceu, algumas coisas aconteceram no passado. E aí eu vou pesquisar tudo sobre TV. Eu vou ver vídeo dizendo qual é a melhor TV, qual é a pior. Depois eu vou selecionar qual é a melhor e ver vídeo por que tem que comprar aquela TV, por que não tem que comprar, a vantagem, a desvantagem. E nesse negócio eu fico uns 2, 3 dias e a mulher fica agoniada, larga disso. E o algoritmo fica mandando as coisas aí que o negócio... E ultimamente eu tenho refletido e parece tudo que eu vou falar cai sobre o fardo de liderar. O peso da responsabilidade. O fardo de cuidar.
Porque a gente faz o convite, vamos ajudar fulano, vamos fazer uma campanha, e o foco é na pessoa que vai ser cuidada, que merece ser cuidado, só que a gente esquece e tem esquecido quem cuida de quem cuida. Na minha profissão, eu tenho uma grande porcentagem de pacientes idosos, alguns com mobilidade reduzida, e eu vejo ali filhos. A gente tem muita história ruim, né, de abandono e tal, mas eu vejo filhos que largaram uma carreira para cuidar da mãe, e chega lá no horário certinho. Eu vejo netos que toda consulta, todo retorno ele está lá, junto com a avó. Eu vejo irmãos que se dedicam à vida de um outro irmão que tem uma deficiência, que tem uma, enfim. E eu vejo semblantes cansados. Eu tenho uma paciente que ela há 7 anos faz acompanhamento comigo. E esses dias eu tive a curiosidade de perguntar para a filha dela. A filha dela tem os seus 60, ela tem 93 anos. E eu tive a curiosidade, eu falei, você também tem tido acompanhamento odontológico? E ela, não, doutor, a prioridade é minha mãezinha. 7 anos. Talvez neste momento, tem uma mãe nos assistindo no YouTube, porque não conseguiu vir aqui para a igreja, porque está lá cuidando de seus filhos que têm, por exemplo, autismo. Quem cuida de quem cuida? Quando Deus vai resumir os mandamentos, a segunda parte ele diz o quê? Ame ao próximo como a ti mesmo. A referência é o amor próprio. O quanto você tem se amado, o quanto você tem se cuidado. E essa é a referência de como você deve cuidar o outro. Deus ele precisou reajustar o sistema de Moisés. Ele disse, traga-me, a gente não vai entrar nessa parte, mas ele pediu para trazer 70 pessoas para ajudar Moisés, para aliviar o fardo de Moisés. E ali, a mesma bênção que ele deu em Moisés, ele deu para esses 70 anciões. Ele atendeu o pedido de Moisés. Atendeu? Não da forma como Moisés de repente desabafou. Moisés, tu pediu a morte. Eu não vou te matar, Moisés, eu vou te mandar 70 auxiliares. Porque o pleito de Moisés, apesar de ter sido forte, incisivo, era justo. E se tem alguém que vê a nossa sobrecarga, esse alguém é Deus. Quantos líderes aqui em nossa igreja, trazendo aqui para o nosso contexto, todo ano diz, esse ano é meu último ano, ano que vem eu não aguento mais. Quantos pais entraram dentro do quarto, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou exausto. Quantos empreendedores, seguindo o relato bíblico, Moisés se encontrava agora no dilema da carne, que foi o objeto da reclamação do povo. Moisés agora olha e fala, Senhor, onde é que eu vou conseguir carne para esse povo? Eu não sou nem açougueiro. A gente gosta de organizar um churrasco e tem uma média aí, acho que é 400 ou é 500 gramas, 300 gramas por pessoa. Você imagina agora Moisés ter que organizar um churrasco para 2 milhões, sei lá, 3 milhões de pessoas, e que estavam na abstinência, já tinha, sei lá, meses que não comiam carne.
De onde é que eu vou tirar a carne? Me mate. A resposta de Deus, Números 11, 18 a 20, acompanhe comigo. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês. Isso é Deus falando. E vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, verso 20. Mas, quanto tempo? Um mês inteiro. Até que saia pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Isso aqui sou eu. Eu gosto da minha infância. Aqui está eu, meu irmão, a gente chama ele de preto, ainda hoje, por motivos óbvios. Foi numa confraternização de Natal, de uma vereadora lá, e ela estava distribuindo presentes. E quando ela veio com 2 presentes na mão, o que eu fiz? Avancei no maior. Eu já contei também um pouco da minha personalidade na infância. Eu era alguém terrível, fui o cara que mais apanhou, o filho que mais apanhou lá em casa. Era toda semana facinha e 2 tacas e de boa. Porque às vezes eu confrontava a mãe, fazia ela passar vergonha. E eu lendo isso aqui, eu lembrei do episódio. Eu sempre tive problemas também com a alimentação, minha comida era seca. Eu não gostava de nada com caldo, e a mãe fazia um malabarismo ali para mim comer outras coisas diferentes. Feijão tinha que ser no baião, porque eu não comia feijão puro. Eu vim comer feijão puro mesmo assim, com 18 anos. E eu tenho uma memória afetiva com arroz com abóbora no azeite de coco. Porque toda viagem a mãe fazia arroz com abóbora no azeite de coco e fritava ali as partes do frango, tacava dentro. A gente entrava no trem, quando dava meio-dia, abria a Tupperware. Na época acho que não era nem Tupperware, não. Aí todo mundo sentia, era a maravilha no trem. Chamava de farofeiro. Alguém já viajou no farofeiro aí? Levanta a mão. Oh, glória, só bênção. Janelona aberta, aqueles bolos, né, de pneu, em Alto Alegre do Pindaré. E às vezes ela pegava a abóbora e cozinhava, e tentava fazer eu comer, só que eu só comia abóbora se fosse no arroz. E um dia a gente viajou para a Serra dos Carajás, lá no Pará, e lá é frio, você sobe a serra. E a gente ficou hospedado lá numa casa de uma irmã, e quando foi de manhã, uma piscina frio, e eu era, desprovido de ter cidade de pouso, então chega, doía. E aí eu estava lá no canto, a irmã começou a colocar a comida na mesa, e ela colocou uma panelona de leite, o leite da roça, tirado ali, puro. E eu vi aquela fumaça subir, eu falei: cara, eu vou entrar nesse leite quente com força. E de repente ela trouxe um prato grande, cheio de abóbora cozida, isso no café da manhã. E eu nem pensei, eu olhei, rapaz, essa abóbora eu vou ter que entrar nela também, com força, porque chega a fumaça subia. E aí de repente a mãe falou: irmã, pega aqueles pão de ontem aí, bote na mesa aqui, que eu tenho um menino aqui que ele não come abóbora assim não. Aí eu falei: quem, eu? E ela olhou assim para mim: eu como, irmã, ela que não faz. E aí ela deu aquela olhada assim. Eu não lembro com detalhes, mas eu imagino que ela pensou, falou: tá bom, irmã, deixa na mesa. E eu me passei naquela abóbora. Eu não lembro quantos dias ou quantas semanas se passaram, mas um dia em casa, a mãe, no café da manhã, ela colocou um prato de abóbora. E o que eu fiz? Mãe, eu quero é pão. Você vai comer abóbora. Hoje o café da manhã, a única opção é abóbora. Aí eu sentei,
Aí eu tomei o leite, eu quis levantar. Epa, sente, você vai comer abóbora. E eu comecei a comer abóbora. E quando chegou na metade da abóbora, eu já estava ruim. Aí eu falei, mãe, eu não aguento mais. Ela tirou da cadeira que estava na frente um cipózinho de goiaba, sentou, colocou na mesa, tu vai comer essa abóbora todinha. E eu não duvido que ela disse, até sair pelo nariz. Porque tu nunca mais vai fazer eu passar vergonha na frente dos outros. É claro que depois eu deve ter passado. Ela nem tinha consciência que foi uma atitude de Deus. Que vocês vão comer carne até sair pelas narinas. Verso 21. Moisés, porém, diz, aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé, e dizes, darei carne para eles comerem durante o mês inteiro. Se Moisés estava agoniado, porque ia ser um churrasco de um dia, agora Deus promete carne para o mês inteiro. Verso 22, será que haveria o suficiente para eles, se todos os rebanhos que a gente tem fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os peixes do mar fossem apanhados? Porém o Senhor respondeu a Moisés, teria sido encurtado o braço de Deus? Algumas linguagens diz, acaso o poder do Senhor teria sido limitado? Agora você verá se eu cumprirei ou não a minha palavra dita a vocês. E aí pode sair da frente. Porque Deus pergunta, meu amigo, de noite, vocês têm o quê? Não é luz? Você está vendo algum poste? Você está dizendo, eu não sou açougueiro, eu não tenho carne. Você está vendo algum poste? Você está vendo a Equatorial aqui? Vocês têm luz a noite toda? Água mineral? Vocês têm pão? Tu está vendo padaria no deserto, Moisés? Vocês têm pão todo dia? O relato bíblico, a partir do verso 31, diz que um vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 2 côvados. Não é que acumulava não, elas voavam, tá? Que é cerca de 1 metro, espalhando-se em todas as direções em um raio de um dia de caminhada. Eu fiz as contas, são 30 quilômetros. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codorna. Ninguém recolheu, presta atenção, menos de 10 barris, eu fiz as contas, se não tivesse na Bíblia eu não ia acreditar. Ninguém recolheu menos de 1,6 toneladas de codornizes. Aí eu entendi o lance de sair pelo nariz. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira de Deus se acendeu contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar é chamado de Kibroth Hattaavah, que significa sepulcro dos desejos. Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula por outro tipo de comida. Eu quero encerrar essa mensagem e eu quero que você guarde pelo menos 2 lições de hoje. Primeiro, é que Deus se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com o meu sofrimento, com as minhas responsabilidades. E Ele deixou a promessa, eu não encurtei o meu braço. Meu braço continua esticado. E segundo,
Nunca esqueçamos das coisas boas que Deus fez em nossas vidas. Às vezes a gente passa por um momento de dificuldadezinha ali e já quer reclamar, e já quer indagar, já quer duvidar. Ou às vezes a gente passa por um momento de êxtase, que a gente acaba esquecendo das coisas boas do passado que Deus fez. E continua fazendo e continua querendo fazer mais por nós. Ellen White diz: nada, uma passagem bastante conhecida, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. A gente vai ter uma música agora, e é uma indagação de o que você tem feito para minimizar o fardo do outro, mas acima de tudo, para minimizar o seu fardo. O que você tem feito para apressar a volta de Cristo, porque lá sim, a alegria, a graça. Se a gente for fazer uma analogia, o churrasco vai ser para a vida toda e vai ser algo tão prazeroso. Com todo o respeito aqui aos veganos. Que possamos plantar em nós o propósito de cooperarmos a cada dia para o nosso grande encontro com Deus, onde só haverá felicidade. Dilema do esquecimento. Não esquecer as coisas boas que Deus já fez por nós. E esquecer, deixar para trás o que nos tem feito mal ou já nos fez mal. Talvez a nossa oração tenha que mudar para uma oração sincera. Senhor, eu gosto de tal coisa. Eu gosto ali dos pepinos do Egito. Eu não consegui me desvincular. Como desgostar disso? Como desapegar das coisas ruins? Como aprender a gostar do maná? Como aprender a gostar de ler a Bíblia todo dia, de ler a lição todo dia? Quais coisas nós temos que desaprender de gostar? E quantas coisas nós temos que desaprender a gostar? Oremos. Querido Pai, obrigado porque ao longo da história, ao longo da Tua palavra, o Senhor deixou lições fervorosas, de justiça, mas também de amor, de cuidado, de zelo. Agora, Senhor, colocamos em Teu altar mais uma vez nossas vidas, colocamos em Teu altar o nosso querer, os nossos desejos carnais, os nossos anseios por prazeres momentâneos, que o Senhor possa arrancar isso da gente, que o Senhor possa imprimir em nós uma conduta leal e fiel ao Teu querer. Abençoe de uma forma especial cada jovem aqui presente, Senhor, com suas lutas, seus medos, seus anseios. Que o Senhor permaneça em nossas vidas. Nós te suplicamos tudo isso, mas acima de tudo agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém e amém.